Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. O que vem a ser uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau? É toda função cuja forma é fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Estão vendo aqui? O que acontece? O coeficiente A, B e C são números reais. E o A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Por quê? Se o A não for diferente de zero, se o A for igual a zero, no caso, você vai anular esse termo ao quadrado, que é o que gera a função polinomial do segundo grau, e você obterá uma função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? O que é importante vocês saberem nesse momento? Nesse momento é importante, é imprescindível vocês identificarem os coeficientes A, B e C em qualquer situação. Vamos ver um exemplo, alguns exemplos. Primeiro, fx é igual a 3x ao quadrado mais 14x mais 5. Quais são os valores dos coeficientes A, B e C? O A vale 3, o B vale 14 e o C vale 5. Ok? Nesse caso, fx é igual a menos 2x ao quadrado mais 18. É uma função de segundo grau? É, porque aqui ó, o x está sendo elevado ao quadrado, que foi o mesmo caso aqui do anterior. Se é uma função de segundo grau, quais são os valores dos coeficientes a, b e c? O a, no meu caso, está sempre multiplicando x ao quadrado, então a vale menos 2. O b, como eu não tenho o termo x aqui, ó, não tenho um valor numérico multiplicando a variável x, o b vale 0. E o c é igual a 18. Outra situação, eu tenho a função fx igual a x ao quadrado mais 6x. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho x ao quadrado e tenho o 6x. Apesar de não estar escrito aqui, ó, o número que está multiplicando o x ao quadrado é 1. Então, meu termo, coeficiente a é 1, o b vale 6, porque está multiplicando a variável x, e o c, como eu não tenho, o c vale 0. Tudo bem? É imprescindível que vocês saibam distinguir os coeficientes A, B e C. Ok. Zero da função. Como vocês já viram anteriormente, o que é o zero da função? É o valor que anula a função fx, ou seja, fx é igual a zero. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Zero da função, fx é igual a zero. Ok? No caso da função quadrática que nós temos, quando você igualar o fx a zero, substituir a função a zero, eu vou obter uma equação do segundo grau, que é uma velha conhecida de vocês, certo? No caso da equação do segundo grau, como é que você resolve? Você pode utilizar um dos caminhos, é utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau. O que seria a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor do a. Por isso que é importante você saber os valores dos coeficientes a, b e c. E ainda mais, para calcular o delta, esse delta aqui, ó, como que eu faço para calcular esse delta? Esse delta é um valor numérico. Para calcular o delta, é a mesma coisa que você utilizar essa fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Ok? Esse é o valor do delta. Tá. O que nós vamos fazer agora? Entender como funciona um gráfico de uma função quadrática. No caso da função polinomial do primeiro grau, que vocês viram no vídeo anterior, o gráfico é sempre uma reta, de primeiro grau. Na quadrática, o gráfico é sempre uma curva chamada parábola. Ok? Essa curva chama-se parábola. Então, de segundo grau, parábola. Primeiro grau, reta.
Então dá. Vamos ver um exemplo então dessa parábola? É o seguinte, eu tenho essa função. Vamos fazer um gráfico. Qual que é uma das maneiras de você fazer um gráfico? Tem dois jeitos também, da mesma forma que nós fizemos no primeiro grau. Você atribui valores numéricos para x e, como consequência, você vai obter um y e você obter pontos ordenados e você liga esses pontos, ciente que a curva é uma parábola. Mas, Leandro, que curva é essa? O que é uma parábola? Parábola é uma curva desse formato aqui, ó, com cavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. Isso aqui é uma parábola. Então vamos atribuir valores. Eu vou atribuir uns valores numéricos aqui porque eu quero atribuir esses valores. Exemplo. Se eu substituir x igual a menos 2 e substituir x igual a x por menos 2 ao quadrado, 4. Se eu substituo menos 1 ao quadrado, 1. Se eu substituo 0 ao quadrado, 0. Se eu substituo 1 ao quadrado, 1. E se eu substituo 2 ao quadrado, 4. Substituindo esses pontos, que são pares ordenados, no plano cartesiano, eu vou obter isso daqui, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Quando eu substituí menos 2, eu obtive 4. Quando eu substituí menos 1, eu obtive 1. Quando eu substituí 0, eu obtive 0. Quando eu substituí 1, eu obtive 1. E quando eu substituí 2, eu obtive 4. Eu não posso ligar esses pontos aqui, ó, e como se fosse uma reta. Por quê? Porque você sabe que isso aqui é curva. Então você vem e faz a curva tranquilamente, que é uma parábola com concavidade voltada para cima, que vai ficar nesse formato. Entenderam? É o jeito mais simples e intuitivo de entender isso daí. Ok. Olha só o vértice da parábola. Como que eu sei que a concavidade é voltada para cima e quando que eu sei que a concavidade é voltada para baixo? Olha só, ó. Se você tem uma carinha de felicidade igual essa daqui, ó, olha lá para você ver, ó, tá totalmente sorrindo. Então significa que a concavidade é voltada para cima. Se você tá com a carinha de tristeza aqui, ó, ou seja, o A é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Tudo bem? Outra coisa importante que vocês devem saber é o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? É justamente o ponto, esse ponto aqui, ó, que é meu ponto mínimo ou é meu ponto máximo. O que acontece? O que acontece com esse ponto mínimo, com esse ponto máximo? Acontece o seguinte, aqui é o menor valor que eu posso atingir nessa parábola. E nesse caso aqui, é o maior valor que eu posso atingir. Então, toda vez que eu te perguntar, calcule o máximo ou o mínimo, você vem aqui, ó, calcula através dessas formulazinhas, ó, que é o vértice, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Tanto para calcular o mínimo, quanto para calcular o máximo. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Ok? Então, em qualquer uma das situações para calcular o vértice, basta você usar essa fórmula. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Beleza. Continuando. Gráfico. Para você construir o gráfico da função, o que eu posso fazer? Eu vou seguir os seguintes passos. Você calcula os zeros da função. Você utilizando a forma de Bhaskara para calcular os zeros da função. E ao utilizar essa forma de Bhaskara, você vai obter esse x' e esse x duas linhas aqui, ó. Ok? Calculou o x' contra o x duas linhas, você vai ter dois pontos, que são dois pares ordenados, que vão ser meus zeros da função. Ó, zeros da função. Segunda situação, calculo o vértice por meio da seguinte forma. X vértice é igual a menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a, onde delta é a mesma coisa que b ao quadrado menos 4ac. Ok? E, por fim, você calcula o ponto sobre o eixo y. O que seria isso? O local aonde a parábola vai interceptar o eixo y. O eixo y. Como que é isso? Basta você substituir o x por 0 na função e você vai encontrar esse f0. Ou o próprio c, que é o valor numérico de c. Vamos fazer um exemplo?
Vamos construir o gráfico dessa função. Y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. O que você tem que fazer? O que é o primeiro passo? Calcular o zero da função. Como é que você calcula o zero da função? Substitui y por zero. Você vem aqui e substitui por zero, que é a mesma coisa que fx igual a zero. Então eu tenho que o a vale 1, que o b vale menos 2 e que o c vale menos 3. O que você faz? Você calcula o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e calcula e encontra que o delta vale 16. X é a mesma coisa que menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Portanto, substituindo os valores de b, de delta e de a, fazendo os cálculos, eu obtenho que x' é menos 1 e x2' é igual a 3. Tudo bem? Segundo passo, calcula o vértice da parábola. A fórmula para calcular o vértice da parábola é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Uma vez que eu sei que o a vale 1, b vale menos 2 e o c vale menos 3, eu calculo o valor numérico de delta, que no meu caso é 16, e substituo na fórmula. Vejam, x vértice é menos b dividido por 2 vezes a, substituo o valor de b, substituo o valor de a e obtenho que x vértice vale 1. Usando o mesmo procedimento, y vértice é menos delta sobre 4a, que é essa fórmula aqui, que eu estou substituindo justamente aqui, menos o valor de delta dividido por 4 vezes a, dá menos 16 dividido por 4, que é menos 4. Portanto, as coordenadas do vértice é 1 e menos 4. Como eu sei que o a é igual a 1, eu sei que a minha concavidade vai estar voltada para cima. Tudo bem? Terceiro ponto. Eu vou calcular o ponto sobre o eixo y. Como que nós vamos fazer isso? Eu tenho minha função. Calcular o ponto sobre o eixo y nada mais é do que substituir x igual a zero. Eu vou obter 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. E vou obter o ponto 0, menos 3. Ok? Agora eu pego todos esses pontos e substituo e insiro eles no meu plano cartesiano. Eu tenho meu plano cartesiano, eu tenho esse ponto. Quem que é esse ponto menos 1 aqui? Menos 1 e 0. É justamente aquele A que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Quem que é esse 3 e 0? É justamente o B. Ou seja, isso aqui são os zeros da função. É o local onde ela intercepta o eixo x. Tudo bem? O que é esse ponto 0 e menos 3? Esse ponto 0 e menos 3, que está justamente sobre o eixo y, é justamente, aqui ó, o menos 3 é o próprio C. O que acontece que esse C, menos 3, é o local onde ele intercepta o eixo y. E agora está faltando quem? Está faltando justamente o vértice. Quem é o vértice? É esse ponto 1 e 4 aqui. 1 e menos 4, perdão. Feito isso aqui, ó, aqui é meu vértice. Feito isso, eu venho e ligo os pontos. Estão vendo? Estão enxergando uma parábola? Você sabe que a concavidade voltada para cima, você vem e tem aí o esboço da sua parábola. Tudo bem? Ótimo. Vamos fazer alguns exemplos? Olha só, vamos fazer um exemplo onde eu tenho que entender... Vamos tentar entender o exercício. Ó, uma bala de canhão é atirada por um tanque de guerra e descreve uma trajetória parabólica de função h igual a menos t ao quadrado mais 10t mais 200. Beleza. Qual é a altura máxima em metros atingida pela bola? Toda vez que vocês tiverem problemas como esse, você tem isso daqui, ó. Altura máxima. Falou de máximo ou mínimo, sempre você vai usar o vértice. Aquelas coordenadas do vértice. A grande dúvida que todo mundo tem é justamente, eu tenho que usar o x vértice ou eu tenho que usar o y vértice? Qual dos dois que você vai usar? Depende da interpretação do problema. Vocês concordam comigo que aqui, ó, apesar de estar falando de h em função de t, vocês concordam comigo que o h é equivalente ao nosso y lá da função quadrática? E vocês concordam comigo que o t é equivalente ao x? Então, beleza. O que ele quer saber? Ele quer saber a altura máxima. Se ele quer saber a altura máxima, ele quer saber o valor de h máximo. Então, é a mesma coisa que você calcular o y vértice. Então, pediu a altura máxima, nesse caso, é equivalente a calcular o y vértice. Então, basta você substituir na fórmula do y vértice. Para isso, eu encontro o valor do a, que vale menos 1, o b, que vale 10, e o c, que vale 200. E o h vértice, que é a mesma coisa que o nosso y vértice, é menos delta sobre 4a. Fazendo as continhas, eu obtenho que o delta é igual a 900,
obtenho que o H vértice é a mesma coisa que menos 900 dividido por 4 vezes menos 1 e encontro 225 metros. Ou seja, a altura máxima atingida pela bola é de 225 metros. Ok? Como dizia o grande filósofo, a dúvida é o princípio da sabedoria. Espero que agora vocês vão lá na biblioteca do curso, selecione a parte funções, o capítulo de funções, estude a parte de função quadrática, presta muita atenção nesse exercício, principalmente esse aplicado que você tem que calcular o x vértice e o y vértice, e ao término disso eu tenho certeza que você será a pessoa mais feliz do mundo. Um abraço e até a próxima.